Hoje nós vamos falar do conceito de agente público. Agente público é a pessoa física investida numa função pública. Portanto, para que tenhamos agente público é necessária a presença de alguns requisitos. Mas vejamos o que nós temos no conceito do professor Eli Lopes Meireles a respeito disso. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, agente público é toda pessoa física incumbida definitiva ou transitoriamente do exercício de uma função estatal. Então, para que tenhamos o agente público, é necessária a presença de dois requisitos. Um é a função pública, a função estatal. O outro é estar investido nesta função. Mas você já percebeu que o agente público é o gênero. Dentro desse gênero, nós encontraremos várias espécies. Várias. Mas o certo é que, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, agente público só existirá se estiverem presentes alguns requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito, de ordem objetiva, ou seja, tem que estar desempenhando uma função pública. Então, o primeiro requisito é de natureza objetiva, a função estatal. E o segundo requisito, que é de ordem subjetiva, é estar, obviamente, investido nessa função. Então, a investidura também é requisito. Então, não se esqueça, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para que tenhamos o agente público, é imprescindível a presença de dois requisitos, um de ordem objetiva, o outro de ordem subjetiva. Mas qual é o conceito mesmo de agente público? Agente público será a pessoa física investida numa função pública, seja de maneira permanente ou ainda de maneira transitória, seja de maneira remunerada ou sem a remuneração. O certo é que está investido numa função. O desempenho dessa função pode ser em razão de um cargo público, em razão de um emprego público, ou simplesmente uma função, sem cargo, sem emprego, mas uma atribuição, caso clássico do mesário no dia da eleição e do jurado no júri. Nesses dois casos, o sujeito desempenha uma função pública sim, mas não tem cargo e nem emprego. Tá certo? A respeito do tema, vamos observar uma questão. Perrin e Quignon, estudando sobre servidores públicos, ficaram com dúvida a respeito da expressão agente público. Os servidores públicos são espécies do gênero agentes públicos. Entende-se por agentes públicos os dois pontos. Você já percebeu que, para resolvermos a nossa questão, é necessário aplicarmos ali o conceito que já sabemos de agente público. E qual é o conceito? Agente público é a pessoa física investida na função pública. Portanto, ele desempenha uma função estatal. Aquilo que ele faz constitui manifestação do próprio Estado, constitui manifestação de vontade da pessoa jurídica onde ele está inserido. Vamos lá, vamos analisar as alternativas da nossa questão. Então, observe. Dentre as alternativas apresentadas, aquela que nos traz o conceito correto de agente público é a alternativa C, segundo a qual os agentes públicos são sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos de sua vontade, ainda quando o façam de maneira ocasional, de maneira episódica. Então, levando em conta o conceito que vimos, a alternativa correta da nossa questão é a alternativa C. E com isso nós terminamos o nosso tema, conceito de agente público.